CESP-CEBRASP do ano de 2020, uma questão muito polêmica envolvendo tabela verdade. Bora lá? No argumento seguinte, as proposições P1, P2, P3 e P4 são as premissas e C é a conclusão. Proposição P1. Se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado. Proposição P2. Se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, então os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos. Preposição P3. Se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Preposição P4. Se os beneficiários dos serviços prestados pelo setor alfa são mal atendidos, então os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. Agora vamos para a nossa conclusão C. Se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. Então, olha só, agora nós vamos para a primeira questão relativa a esse texto. Me perdoe principalmente aos especialistas aí de apresentação, que eu vou deixar muito colorido essa segunda página. Olha só, eu coloquei aqui as proposições P1, P2, P3 e a conclusão, e a pergunta logo aqui abaixo. Considerando esse argumento, jogue o item a seguir. O argumento em questão é válido, verdadeiro ou falso, certo ou errado. O seguinte, o que ele queria? Que você chamasse aqui de P, que você chamasse aqui de Q, que você chamasse amarelo com amarelo. São as mesmas frases, chamasse de P também. Chamasse azul não teve, né? Então você chamasse aqui de R. Ó, verdinho de novo aqui, são as mesmas frases. Aí você, poxa, se aqui é Q, aqui vai ser Q também. R, aqui vai ser um S. Ó, o azulzinho também, o azulzinho foi o R também. E por fim, eu vou chamar aqui esse vermelho de T. Aí você, para o argumento em questão é válido, perceba o seguinte, a conclusão é sim então. Quando que o sim então vai ser um argumento válido? Nós temos aqui a tabela, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na tabela do sim, então, a gente sabe que verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso dá falso, falso com verdadeiro dá verdadeiro e falso com falso também dá verdadeiro. Então, essa aqui é a tabela verdade do sim, então. Aí nós faríamos uma certa análise utilizando as proposições nessas cores que eu utilizei aqui. Claro que não, obviamente, com essa parte coloridinha, apenas vocês chamando de P, Q, R, S e T, cada proposição dessa. Eu vi inúmeros professores, inclusive, fazendo excelentes professores, fazendo essa questão de uma forma excepcional, de uma forma realmente excelente, onde eu não tenho coragem de tirar uma vírgula do que eles falaram. Mas o seguinte, observem a nossa próxima página. O seguinte, por que esses professores provaram sim que o argumento é válido, mas essa questão vai ser uma questão errada. Mas por que está errada? Vamos pensar da forma que a CESP pensou. Agora, CEBRASP. O seguinte, o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado. Olha só esse P3, que aqui também eu chamei de Q. O trabalho de servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Mas, professor, não é a mesma coisa? Calma. Olha só o segundo erro. Os beneficiários dos servidores prestados por esse setor podem ser mal atendidos, enquanto que na proposição é lá na língua portuguesa. Na proposição P4, os beneficiários de serviços prestados pelo setor alfa são mal atendidos. Professor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Exatamente nisso que a CESP bateu para ser uma questão errada. Ok? Vai ser uma questão errada por causa disso. Mas, professor, por quê? Olha só, estamos até, inclusive, em tempos de coronavírus, correto? Digamos que eu vou ao médico e o médico diz assim, Albert, o seguinte, você saindo à rua, você vai ser contaminado. Ele me dá uma bronca. Você vai ser contaminado. Aí, digamos, uma segunda situação. Olha só, não, me perdoe.
Você sair na rua, você vai ser contaminado. Eu digo o seguinte, eu saio na rua, então necessariamente eu vou ser contaminado. Agora vamos para uma seguinte situação, uma segunda situação. Esse mesmo médico me disse, Albert, se você, ou então você indo à rua, você pode ser contaminado. Então olha só, eu vou à rua, eu fui contaminado? Não sei, eu posso ter sido. Aí eu chego lá, o médico vai lá falar comigo, e aí, Albert, você foi à rua? Ih, doutor, eu fui porque eu tive que trabalhar, isso, aquilo, tal. Então aí ele fala assim, você foi contaminado? Eu digo, não, graças a Deus eu não fui contaminado. Então, correto, porque eu posso ser contaminado e, no entanto, eu não fui contaminado, o que deixa uma proposição diferente da outra. Perceba que existe uma gritante diferença. E nisso que a CESP se apegou para dar uma questão exatamente errada. Eu não vou entrar mais em polêmica porque eu vou, digamos assim, dançar conforme a música, dançar conforme o pensamento, dançar conforme o CESP gosta de trabalhar-se dessa forma. Então vocês, às vezes, têm que saber que a banca CESP, Sebrasp, na verdade, agora, se apega muitas vezes a isso. Ok? Vamos para a segunda questão. Considerando esse argumento, julgue o item seguinte. O argumento que nós já colocamos P1, P2, P3, P4 e a conclusão. A negação da proposição. Qual que é a proposição? Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. É corretamente expressa por. Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem. Eu tenho aqui um P e Q. Como que a negação, deixa eu até escrever, negação de P e Q, vai ser não P, olha só, não Q, que eu tenho aqui. E esse conectivo E, eu transformo para o OU. Tanto que quando eu vou fazer uma questão dessa, a primeira coisa que eu olho aqui é o seguinte, o conectivo. Qual que é o conectivo aqui? O conectivo é o E. O que aconteceu? Ele permaneceu com o conectivo E, o que já dá a questão, um aspecto, no caso uma cara de errada. Já é uma questão errada por causa disso. Aí você poderia fazer as outras análises. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Aí tem aqui, os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem. Ok, seria ok. Aqui sim, os beneficiários de serviços prestados por esse setor padecem. Os beneficiários de serviços prestados por esse setor não padecem. Ok também. Então pegou exatamente aqui que não houve a inversão. Aí pensou que a negação da proposição tem que haver inversão aqui. O E se transformando no OU. Aí se ocorresse isso, seria uma questão certa. Terceira questão. A proposição P1 e P2 é equivalente à proposição. Se há carências de recursos tecnológicos no setor alfa, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos. Então vamos relembrar aqui quais são as proposições P1 e P2. Está aqui diante de vocês. O que nos interessa, não precisa, obviamente, nem do P3 nem do P4. Então, o seguinte, eu tenho aqui, para vocês analisarem novamente, eu tenho aqui, se, no caso, há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, que eu chamei de P. E perceba que no P2 eu também há carências de recursos tecnológicos no setor alfa. Aí eu volto para minha canetinha aqui. Seguinte, isso aqui eu chamo de P, isso também vai ser P. Aí eu tenho um sim, então. O trabalho de servidores públicos que eu tô, tá, eu posso chamar de Q. E aqui, os beneficiários de serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos. Isso é um R. Então, olha só, eu tenho um se P, então Q. E eu tenho também se P, então R. Como é que eu faço aqui? Perceba que a proposição agora, ele está juntando, ele está somando P1 e P2 aqui, ó. Isso aqui é um conectivo E. P1 e P2. O E na matemática, até mesmo, muitas vezes a gente substitui, digamos assim, tem professores que não gostam quando um outro professor faz isso, mas gosta de substituir por uma soma. Como é que a gente faz essa soma? A gente mantém o P, se então, e soma o Q com R. O que é somar Q com R? Q e R. Então fica se P, então Q e R. Agora vamos conferir aqui na questão.
SP, a carência, o que é P? A carência de recursos tecnológicos no setor alfa. Então, analisamos aqui. Se, ok, se então, né? A carência de recursos tecnológicos no setor alfa, perfeito. Aí nós temos aqui o conectivo do se então, olha só, do se então. Então, a carência de recursos tecnológicos no setor alfa. Então, agora nós temos que ter aqui o trabalho de servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado. Que é o quê? O trabalho de servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado e, olha só o E aqui, ó, e R. Quem que é R? R é os beneficiários de serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos. Os beneficiários de serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos. Fechou. Questão certa. Passe para a próxima, meu bem. Então, olha só, agora vamos para a próxima questão. Eu acho que é a quarta questão, né? Considerando esse argumento, julgue o item seguinte. A proposição P3 é equivalente à proposição: se os servidores públicos que atuam no setor não padecem, então o trabalho de servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Então, a proposição P3 é equivalente. Agora, vamos analisar, pegar lá a proposição P3? Antes de pegar, me perdoe. Antes de pegar, eu coloquei aqui uma definição de o que é uma equivalência da condicional. Equivalência da condicional, nós temos duas situações. Nós temos a primeira situação: nega tudo, inverte e mantém assim então. E nós temos uma segunda situação: nega tudo, nega a primeira e mantém a segunda e troca pelo ou. Ou seja, como eu estou vendo aqui, já estou percebendo que a equivalência que ele está dando como uma resposta é um sim então, é um sim então. Então, o ou eu já descarto completamente. Não posso analisar pelo ou. Não posso analisar. Eu vou ter que analisar somente por essa primeira condição aqui. Então, tchau, essa segunda condição. E bora agora pegar a proposição P3. Vamos agora ver negar tudo, inverter e manter o sim então. Percebemos que já foi mantido o sim então, ok? Então, vamos negar tudo e inverter. O que é, digamos, o que aqui? O trabalho de servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Como que é a negação? Vamos, esse que investe. Deixa eu repetir aqui para vocês de uma forma assim. Eu tenho se P, então que. Vai ficar como? Não que, mantenha o sim, então, não P. Não P. Então, nós invertemos o que com P e trocamos e negamos eles. Então, vai ficar assim: o trabalho de servidores públicos que atuam no setor alfa vai ficar, eu vou negar e jogar para o outro lado. Então, jogando para o outro lado. Então, o trabalho de servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Correto. Agora, nós vamos analisar o que? Então, os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Vamos ver se trocou lado? Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, o que foi negado também. Então, é uma questão que correta. Tranquilo então para vocês? Agora vamos para a última questão agora. Na verdade, a quinta questão, a última questão referente a esse texto associativo, ok? Considerando esse argumento, julgue o item seguinte. Se a proposição P4 for verdadeira, então a proposição os beneficiários dos serviços prestados pelo setor alfa são mal atendidos será necessariamente verdadeira. Então vamos relembrar qual que era a proposição P4. Diz o seguinte: se os beneficiários de serviços prestados pelo setor alfa são mal atendidos, então os beneficiários de serviços prestados por esse setor padecem. Olha só, agora eu vou relembrar para vocês a tabela verdade. Será necessariamente verdadeira, né? Bora ver se será necessariamente verdadeira. Seguinte, tabela verdade do sim, então. Verdadeiro com verdadeiro dá o quê? Verdadeiro. Verdadeiro com falso dá falso. Falso com verdadeiro dá verdadeiro. E falso com falso dá verdadeiro. Me perdoe, eu vou trabalhar um pouquinho de teoria agora para você fixar essa tabela verdade sem precisar jamais usar o decoreba. Digamos que você fale, se você for homem, né? Ou então se você for mulher também, por que não? Você diz assim: eu vou me colocar. Se eu casar, se eu passar no concurso público, eu caso. Eu digo o seguinte: se eu passar no concurso público, eu caso. Pronto. Eu falei para os meus amigos. E aí, rapaz, quando que vai casar? Não. Se eu passar no concurso público, eu caso. Aí eu digo assim: olha só a situação.
Eu passei no concurso público, oba, passei no concurso público, tá aqui. E casei. Aí o que eles vão me dizer? Rapaz, você disse que se passasse no concurso, iria casar. Parabéns, você é um cara verdadeiro. Mas se eu digo o seguinte, eu passei no concurso público, aí meus amigos vêm, e aí, vai ser quando esse casamento? Eu disse, rapaz, agora que passei no concurso público, eu tô cheio da grana, agora que eu não caso mesmo. Peraí, muita calma nessa hora. Então eu vou ser taxado como uma pessoa falsa. Eu não vou ser uma pessoa verdadeira. Porque eu disse que se eu passasse no concurso público, eu iria casar. Eu não estou mantendo a minha palavra de homem. Então eu sou uma pessoa falsa. Professor, mas isso que eu não entendo. Aí vem a dúvida de muitos alunos. Dizendo essa seguinte situação. Por que não é falso? Olha só, digamos assim. Eu não passei no concurso público. Poxa, era para ter estudado raciocínio lógico mais. Por causa de raciocínio lógico, não passei. Mas eu casei. Ainda assim eu casei. Minha esposa tinha uma boa profissão ali, dava para bancar. Eu tinha um trabalhinho também ali. Dava para bancar. A gente se amava tanto. Aí, pum, casamos. Eu vou estar sendo uma pessoa falsa por causa disso? Não. Falso seria, sabe que situação aqui? Se fosse uma bicondicional. O que é bicondicional? Aqui no raciocínio lógico, na tabela verdade, é o se e somente se. Uma coisa fica atrelada à outra. Tanto que no bicondicional só é verdadeiro na primeira e última situação. Se uma das duas são falsas, aí no bicondicional a premissa também vai ser falsa. E na última situação, eu não passei no concurso público. Oh, meu Deus, tadinho, tenho que estudar mais. E não casei, aí não tinha dinheiro, tal, tava difícil a situação, não podia assumir essa responsabilidade, eu não tenho condições como manter uma nova família, etc. Eu vou ser uma pessoa falsa? Jamais, eu não vou ser uma pessoa falsa por causa disso. Então eu espero que, através dessa pequena historinha aí, você perceba o seguinte, você não precise mais decorar tabela verdade. Do i, do ou, você sabe naturalmente. Mas do se então e do se somente se que geralmente confunde as pessoas. Voltamos a analisar aqui. Está dizendo que se a proposição P4 for verdadeira, então nessa situação e nessa situação aqui, deixa eu colocar destacado assim para vocês. Não, eu vou destacar, cadê? Marcador de texto. Então ele quer saber dessa e dessa situação. Está dizendo que os beneficiários dos serviços prestados pelo setor alfa são malta de será necessariamente verdadeira. Olha só. Vai ser necessariamente verdadeira a proposição P? Vai ser. Não vai ser verdadeira. Logo, é uma questão que errada, né? É uma questão, no caso, está aqui em cima de mim. Tranquilinho, então, para vocês? Questão fácil, de boa, apenas a partir da segunda. A primeira questão, realmente, eu compreendo. Aqueles que erraram, eu compreendo. Inclusive, digamos assim, aqueles que tiveram um negócio, um ódio da CESP, da Sebrasp, um ódio no coração por causa disso. Mas do restante, da segunda questão, terceira questão, quarta e quinta questão, foram completamente de boas aí, principalmente para quem já tem mantido certos estudos. No mais, qualquer coisa é só deixar os comentários. Não se esqueçam de se inscreverem nesse canal, de deixar o like de vocês. Abraços e bons estudos a todos vocês. Até mais.